Glória a Deus, porque o Senhor nessa noite marcou para trazer esperança ao seu coração. Quem sabe você teve um dia difícil, um dia onde você recebeu notícias ruins, mas creia, Deus está guardando você. Creia, Deus está guardando a sua vida. Creia, uma palavra do céu que vai ser liberada sobre a sua vida nesta noite. Creia, há um novo tempo chegando sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Se eu fosse colocar um tema nesta ministração, eu colocaria: é preciso coragem para reconstruir. Então o tema desta ministração, que nós vamos conversar nesta noite é preciso coragem para reconstruir. Eu não sei como está a sua coragem, eu não sei como você se encontra, mas o meu Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai derramar coragem em você, porque é preciso coragem para nós reconstruirmos o nosso Brasil. E a palavra do Senhor que está em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do que eles leu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que tinha escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontraram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então nós vemos esta história, essa é uma história poderosa, a qual nós vemos que Neemias estava ali cativo. Neemias estava cativo na Babilônia, em Judá. E ali Nabucodonosor tinha destruído a cidade de Jerusalém. E o pai de Neemias veio cativo para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, o pai de Neemias ali com a sua mãe, nasce Neemias. O interessante é na palavra que nós vemos que Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias não nasceu na cidade santa, mas Neemias nasceu no cativeiro, Neemias nasceu no cativeiro da Babilônia. Mas Neemias era um homem que ouvia o seu pai dizer o quanto Jerusalém era importante, o quanto Jerusalém era boa, o quanto Jerusalém habitava o Deus poderoso, habitava o Deus dos céus. E aí nós vemos que a história conta que Nabucodonosor destruiu toda Jerusalém, derrubou as portas, derrubou os muros. E agora nós vemos Neemias aqui conversando com o seu irmão. Aqui nós vemos que Neemias é um livro que dá testemunho daquilo que Deus fez na vida de Neemias. E Neemias agora conversa com o seu irmão, porque o seu irmão veio ao encontro dele na Babilônia. E ali Neemias todo empolgado, porque já tinha acabado o exílio. E aqueles homens que tinham sido destruídos, que tinham sido levados ao exílio, estavam soltos e voltaram para Jerusalém novamente. E agora vem Neemias com todo entusiasmo, com toda alegria, conversar com o seu irmão de sangue, Anani. E ali como ele começa a conversar com o seu irmão, ele começa a perguntar: Anani, como está o nosso povo? E ali ele começa a relatar tudo aquilo como a cidade estava. Ele começa a relatar como que tudo estava indo. E nós vemos que Neemias se compadece, Neemias começa a chorar, ele começa a se entristecer. Neemias começa a orar ao Deus do céu. O interessante e o que me chama a atenção nesta palavra é que Neemias, mesmo não tendo nascido em Jerusalém,
Mas quando ele ouve o que o seu irmão está contando, o seu coração se enche de tristeza, o seu coração se enche de tristeza, e ele começa a chorar, porque o seu pai relatava como era Jerusalém, o que Deus fazia, as grandiosidades de Deus que se manifestava em Jerusalém. O pai de Neemias contava para ele o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os milagres que Deus realizava, as grandiosidades que Deus realizava através do templo, um templo tão lindo que Salomão construiu. E Neemias se encheu, e Neemias ficou tão feliz de ouvir. E agora Neemias se depara com a cidade totalmente destruída. E nós vemos que Neemias se sacrificou em prol do povo. Nós estamos no mês do sacrifício. Esse é o mês do sacrifício. E se nós pegarmos essa história, nós vamos ver um homem que se sacrificou em prol do povo. Neemias, ele serviu o rei durante 24 anos. Durante 24 anos, Neemias era copeiro do rei. E qual era a função do copeiro do rei? A sua função era levar um bom vinho para o rei. Pense, Neemias chegava diante do rei com uma taça bem bonita, do lado com uma taça real, e do outro com uma outra taça. E ali, antes de servir o rei, Neemias enchia primeiro a sua taça, tomava aquele vinho, e o rei ficava esperando por alguns minutos para ver se Neemias não iria morrer. Porque naquela época muitas pessoas queriam matar o rei, muitas pessoas, até mesmo da sua família, até mesmo que estava no templo, queria matar o seu rei. Então Neemias era uma pessoa muito importante, ele era o copeiro do rei, era uma pessoa a qual 24 anos ficou arriscando a sua vida em prol do rei. Porque imagina, todos os dias ele ia levar o vinho ao rei, e ele tinha que tomar primeiro antes do rei tomar. E quem sabe ele não ficava ali pensando: será que é hoje que o meu dia vai se findar? Mas durante 24 anos ele ficou servindo o rei. E quando Neemias ouve que a cidade de Jerusalém estava destruída, Neemias começa a orar ao Deus do céu, Neemias começa a clamar ao Deus do céu. E como eu falei, é preciso coragem para reconstruir. E eu peguei uma frase que diz assim: quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde muito mais. Mas quem perde a sua coragem, perde tudo. Quem sabe você não perdeu a sua coragem porque chegou uma notícia ruim, ou porque aconteceu, de repente, de uma enfermidade vir até você. Quem sabe o desemprego não chegou na sua vida e você perdeu a coragem. Mas hoje eu quero te dizer, como uma voz profética, Deus está derramando coragem sobre a sua vida. Receba coragem dentro de você. Porque quando nós perdemos a coragem, nós perdemos tudo, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, e o mundo quer nos sucumbir. Mas eu venho aqui com uma palavra de Deus, dizer ao seu coração: receba a coragem de Deus dentro de você, porque tudo isso já passou, e Deus vai levantar você para reconstruir aquilo que foi perdido. Eu não sei aquilo que você perdeu, eu não sei aquilo que te acometeu, mas eu quero te dizer nesta noite que o meu Deus está aqui para reconstituir a sua vida, para restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido. Por isso que, se a sua saúde está debilitada, que a sua saúde seja agora restituída em nome de Jesus Cristo, que a sua vida financeira seja restituída, que o seu trabalho seja restituído. Você, empresário, que de repente faliu ou fechou a sua empresa, receba a restituição de Deus sobre a sua vida. Mas não perca a coragem, não perca a coragem, porque quando você perde a coragem, você perde tudo. E aquele povo se encontrava assim. Eles tinham perdido a coragem, eles tinham perdido a fé, eles se encontravam totalmente destruídos, eles se encontravam totalmente sem fé, sem perspectiva, sem esperança. Eles se encontravam de uma forma onde eles não viam mais esperança, onde eles não viam mais nada.
Mas até que um homem com coragem, um homem que tinha coragem dentro dele, ele recebe aquela notícia e ele começa a orar. Até que um dia ele chega diante do rei. E ali ele está diante do rei. E o rei olha para ele e fala: por que está triste? Porque o seu semblante está triste. Você não está doente. E ali naquele momento, ele teme de sobremaneira. Neemias começa a temer porque ele chega diante do rei triste. Neemias era um homem que sempre, quando ia servir o rei, ia de uma forma feliz e alegre. E era sempre com uma mensagem de esperança, uma mensagem alegre. E agora Neemias se encontra triste diante do rei. E Neemias teme quando o rei pergunta para ele. Mas Neemias ora ao Senhor. E logo ele fala. E ele começa a relatar ao rei tudo aquilo que estava acontecendo. Rei, como eu vou estar feliz? Como eu vou estar feliz se a minha família está com seus muros destruídos? Rei, como é que eu vou estar feliz se as portas, aquelas portas lindas de Jerusalém, foram destruídas, foram queimadas a fogo? Como eu vou estar feliz, rei? Como eu vou estar feliz se a minha família está à beira do precipício, está sem esperança, está triste? E o rei ali se compadece de Neemias e começa a dar para Neemias tudo aquilo que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus está colocando sobre as suas mãos tudo aquilo que você precisa para reconstituir, de repente, a sua família. De repente, quem sabe a sua família foi destruída nesta pandemia. Quem sabe o seu casamento está indo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer reconstituir, Ele quer reconstruir o seu casamento. Por isso, se você está aí me assistindo e de repente você está à beira do divórcio, não faça isso, porque o meu Deus quer restituir o seu casamento. Se você está aí me assistindo e de repente você está querendo tirar a sua vida, não faça isso, porque nessa noite o meu Deus vai restituir em você. Ele vai restituir. Ele está levantando homens e mulheres de coragem, que vai restituir esta nação, que vai restituir este Brasil, que vai restituir. Por isso não desista, não pare, não tire a sua vida. E Neemias continua. E ali o rei chega diante de Neemias e dá tudo o que Neemias precisa. Dá a carta a Neemias. O interessante dessa história é que Neemias era o copeiro do rei. Quando Neemias se abaixa e ele se levanta, ele recebeu do rei autoridade para se tornar governador de Jerusalém, onde ele iria. Mas o interessante é que quando Neemias sai da presença do rei, que ele olha para ele, ele estava com a mesma aparência, ele estava com a mesma roupa de escravo, mas ele estava com algo diferente. Ele estava com autoridade sobre as suas mãos. Deus está colocando autoridade de governo sobre as suas mãos, para você governar a sua casa, governar a sua família, para você governar aonde você for. Esta unção de governo está sobre você. A mesma unção de governo que Deus colocou sobre Neemias é a mesma unção que Ele está derramando sobre a sua vida. Receba aí esta unção do céu sobre você. E Neemias agora sai como governador, com cartas, com autorização para que ele pudesse ir até Jerusalém e reconstruir as cidades, reconstruir os muros, reconstruir as portas que tinham sido destruídas. Por isso o tema desta mensagem é preciso coragem para reconstruir. Porque nós vemos que há um tempo que nós precisamos lutar pela reconstrução do nosso Brasil. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dessa pandemia? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa das drogas, por causa da bebida? Mas Deus quer levantar homens e mulheres valentes, que vai levar a sua palavra de reconstrução sobre essas vidas, sobre esse bairro, sobre esse Brasil, sobre a nossa nação, e o sobrenatural vai acontecer. E Neemias sai com essa carta, ele sai com essa autorização, com essa autoridade sobre ele, e ele vai, porque o sonho de Neemias era conhecer Jerusalém. O sonho de Neemias era conhecer aquela cidade linda. Jerusalém significa habitação de paz, aonde o Deus da paz estava, aonde o Deus soberano habitava, aonde o Deus grandioso estava. Então o sonho de Neemias era conhecer Jerusalém.
Mas Neemias está indo de uma forma a qual a cidade está destruída. Mas mesmo assim Neemias não perdeu o seu sonho. Por isso eu quero dizer para você: não perca o seu sonho. Não deixe que nada e ninguém entulhe os seus sonhos. Quem sabe os seus sonhos já foram entulhados. Quem sabe você já perdeu a fé, a esperança. Mas é tempo de você começar a cavar novamente e tirar os entulhos do seu sonho. Porque é um tempo que Deus vai derramar coragem sobre você. E você vai conseguir realizar todos os seus sonhos em nome de Jesus Cristo. E assim Neemias foi para a cidade de Jerusalém, com cartas, com autorização. E ele passou, pegou madeira, pegou tudo que ele tinha, pegou tudo que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. O interessante é que os historiadores dizem que aqueles muros a qual cercava Jerusalém eram muros que tinham 4.000 metros. Aquelas muralhas tinham 4.000 metros, a qual cercava toda Jerusalém. E agora esses muros estão destruídos. Esses muros estão abaixo. Esses muros eram 12 metros de altura, com 8,5 metros de largura. Dizem os historiadores que eles demoraram 3 anos para construir as muralhas. O Império Otomano era um império rico naquela época. E eles demoraram 3 anos para construir todas aquelas muralhas. E agora Deus está levantando um homem em Neemias, um homem a qual era copeiro do rei, mas era um homem que, quando ouviu o que estava acontecendo em Jerusalém, o que tinha acontecido, ele se enche de coragem e ele vai em direção àquele obstáculo, àquela dificuldade, porque ele conhecia o Deus do céu, o Deus que estava nele, e é o mesmo Deus que está na sua vida, é o mesmo Deus que está na sua história. Por isso precisamos conhecer este Deus, não só de ouvir e falar, mas de com ele andar. E ali Neemias vai em direção a esse desafio, vai em direção àquilo que Deus iria usar ele para reconstruir aquela cidade. E quando Neemias chega naquela cidade, quando Neemias chega lá, a primeira coisa que Neemias faz é começar a olhar e começar a analisar como estava a cidade, o que tinha acontecido na cidade. E uma das coisas que eu aprendo com Neemias: não conte os seus planos para ninguém. Às vezes nós contamos nossos planos para as pessoas erradas. Às vezes nós contamos os nossos planos, os nossos sonhos para pessoas erradas. Não conte os seus planos, mas creia, permaneça firme, permaneça fiel, e Deus vai te honrar de uma maneira grandiosa. E assim Neemias começou a olhar, Neemias começou a observar qual era o estrago que tinha feito, o que tinha acontecido naquela cidade. E agora Neemias, depois de olhar tudo o que tinha acontecido, Neemias agora começa a chamar aqueles homens, para que aqueles homens se juntassem a Neemias, para que eles pudessem agora reconstruir aquelas muralhas, reconstruir o templo, reconstruir as portas a qual foram queimadas, para que voltasse a adoração, para que voltasse a adorar ao Deus do céu, porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e é esta glória que Deus está derramando sobre a sua vida, a glória da segunda casa. E ali Neemias junta aqueles homens, e ele começa a perguntar: quem aqui é pedreiro, quem aqui trabalha com pedreiro, quem aqui sabe fazer uma massa? E ali ele começa a distribuir as funções, e ali ele começa: você faz isso, você faz aquilo. E ali aqueles homens se enchem de coragem, porque eram homens que estavam com medo, estavam amedrontados, estavam sem esperança, sem fé, estavam desanimados, estavam tristes, porque estavam vivendo uma situação aflitos, eles estavam vivendo uma situação totalmente complexa, porque as muralhas e as suas portas estavam destruídas. Quem sabe a sua porta também não foi destruída, e a sua casa está aberta. Não tem como nós vivemos com uma casa aberta, porque a porta é segurança, a porta traz segurança. A porta traz segurança, a porta, você vai dormir, você fala: fechou a porta? Se não fechou, desce lá e fecha a porta, porque ninguém dorme com a sua porta aberta. E aqueles homens, aquela cidade, estavam com as suas portas abertas,
Mas Neemias, um homem com coragem, um homem a qual recebeu de Deus uma unção sobrenatural para reconstruir aquelas muralhas, recebeu uma unção poderosa de Deus. Ele não olhou as dificuldades, mas ele chegou naquela cidade e começou a passar coragem, começou a passar fé, começou a passar esperança, começou a passar a unção de Deus, começou a dizer que Deus ele era bom, começou a dizer que Deus ia reconstruir, começou a dizer que Deus ia fazer um milagre, começou a dizer que Deus ia fazer o sobrenatural acontecer. E aqueles homens agora que estavam tristes, que estavam cabisbaixos, são homens agora que estão como guerreiro na batalha. São homens agora que estão juntos e começam agora a construir as muralhas. E eles começam a pegar os tijolos, que eles começam a pegar aquelas pedras grandiosas, e eles começam a carregar, e eles começam a colocar naquela muralha, e eles começam a reconstruir, e ele começa a reconstruir, e eles começam a trabalhar, eles começam a desempenhar a sua força no seu trabalho. Só que sempre quando nós nos levantamos para trabalhar e para reconstruir algo, sempre vai vir a oposição, sempre virá aqueles que vão zombar, dizendo: você está doido, você está maluco, você está doido. Mas Neemias não parou, Neemias não deu trela para essas pessoas, e ele continuou firme e forte para reconstruir Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Deus ele quer reconstruir a sua vida, Deus ele quer reconstruir a sua fé, ele quer restituir a sua fé. Deus ele quer restituir a sua vida. Neemias agora junta aqueles homens, e aqueles homens estão trabalhando. E agora começou na cidade correr, que ali eles estavam reconstruindo novamente os muros. E aí o povo começa a dizer que vai invadir aquela cidade, que não era para reconstruir, porque tudo que eles faziam, se eles plantavam, chegavam de noite, vinham os inimigos e levavam embora. Tudo que eles faziam, as pessoas vinham e pegavam. E agora chega um homem, como assim, que quer reconstruir? Chega um homem que quer colocar novamente as portas, um homem de coragem, um homem de fé. Como assim? E fala que vai reconstruir. E aí Neemias, um homem estratégico, inteligente, um homem de Deus, ele monta uma estratégia e ele diz ao povo: enquanto você chapisca de um lado, enquanto você coloca a massa, enquanto o outro carrega o tijolo, enquanto você está trabalhando com uma mão, o que a sua outra mão está fazendo? Está parada. Então na sua outra mão você vai colocar uma espada, porque quando os inimigos virem, quando eu tocar o som da buzina, todos nós iremos se ajuntar no mesmo lugar, e aqueles inimigos vai fugir. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Nós somos a igreja pode estar fechada, mas quando nós nos unimos em fé, quando nós nos unimos em oração, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que querem fechar as portas, por isso que querem derrubar os nossos muros, por isso que querem destruir as nossas famílias, porque sabe que quando a igreja se ajunta, com a espada de Deus, não há mal, não há principado, não há potestade, não há nada que pode nos vencer, porque aquele que está em nós é mais poderoso, aquele que está em nós é mais forte. Aquele que habita dentro de mim, de você, o Espírito Santo é mais forte. Por isso nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada vai te parar, nada vai te deter, a não ser que você abra mão. Mas eu quero te dizer nessa noite: não abra mão da sua fé. Não viva por aquilo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. E ali Neemias agora coloca essa espada na mão daqueles homens. E aqueles homens estão trabalhando com uma mão, e com a outra eles estão com as espadas se defendendo. Porque a qualquer momento o inimigo ia pintar, a qualquer momento o inimigo podia tentar atingir eles. E eles montam a estratégia, os inimigos ficam com medo. E ali agora eles estão trabalhando. E a outra coisa que eu aprendo: cuidado com as distrações. Ela quer tirar você do propósito. Aparece agora Sambalate, Tobias e Gesem. Aparece 3 homens que querem tirar Neemias do foco e do propósito.
Distrações a todo momento querem nos tirar do foco, do propósito, daquilo que Deus colocou na minha vida, na sua vida. Quantas vezes nós estamos caminhando, nós estamos cheios de fé, de esperança, crendo que Deus irá fazer um milagre, crendo que Deus irá fazer o sobrenatural, mas vem as distrações da vida e nos tira do foco e do propósito. E esses dias Deus me ensinou muito, que eu estou ensinando o Arthur a andar de bicicleta sem rodinha. E eu estava ensinando a ele: Arthur, presta atenção no que eu vou te dizer. Ande olhando para frente. Não olhe para o lado, porque toda vez que você olha para o lado, automaticamente ele vira o guidão e ele cai. Toda hora que ele olha para frente, ele consegue andar, e aí ele anda sozinho. Quando ele olha para o lado, ele cai. Toda vez que ele olha para a distração, ele cai. E ali Deus me ministrou de uma maneira sobrenatural. Está vendo, filho? Está vendo porque às vezes você não vai mais além? Está vendo porque às vezes você não faz aquilo que, de repente, coisas maiores? Porque a distração tem te tirado do foco e do propósito. As distrações querem nos tirar do foco e do propósito. Mas nós precisamos ser como Neemias, dizer ao mundo: eu estou em uma grande obra e não vou parar. Neemias falou: eu estou numa grande obra e não vou parar. Não vou parar por distração, não vou parar por nada, mas eu vou seguir em frente, porque há uma reconstrução acontecendo em Jerusalém, aonde a cidade vai ser um lugar onde nós vamos voltar a adorar a Deus, aonde nós vamos voltar a cultuar a Deus, aonde nós vamos adorar ao Deus do céu, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. E assim Neemias continuou a sua obra, assim Neemias continuou a trabalhar. E se nós pegarmos em Neemias 6,15, nós vamos ver, Neemias 6,15, diz assim: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Eluel, em 52 dias. Em 52 dias, Neemias reconstruiu aquelas muralhas, que eles demoraram 3 anos para construir. Em 52 dias, Neemias, com aquele exército, com aquele povo, conseguiu reconstruir as muralhas, conseguiu colocar as portas novamente, conseguiu colocar ali as portas, e agora a cidade está fechada, ninguém mais pode entrar. E é assim que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. Ele quer reconstruir de uma maneira rápida. Por isso, se você está aí destruído, se algo te acometeu, te trouxe alguma destruição, eu quero te dizer que nessa noite o meu Deus está reconstruindo a sua vida, está reconstruindo a sua história. A sua história não acabou. Quem quer colocar ponto final na nossa história é o diabo, mas Deus, Ele coloca vírgula, porque Ele dá continuidade na sua história. O meu Deus quer te levantar, o meu Deus quer te levantar para fazer algo soberano e algo grandioso nessa nação. O meu Deus quer te levantar como levantou Neemias. O meu Deus quer derramar uma unção sobre você como derramou sobre Neemias. O meu Deus quer derramar coragem sobre você como derramou sobre Neemias. E eu fecho aqui dizendo: para sacrificar é preciso coragem. Neemias teve muita coragem. 52 dias. E ele fez tudo o que tinha que ser feito. Se você está sem coragem, se você está sem fé, esta é a noite onde Deus irá derramar sobre a sua vida. Assim como Ele deu todas as ferramentas para Neemias, o rei deu todas as ferramentas. Jesus também já deixou todas as ferramentas que você precisa. Assim como o rei deu autorização, deu carta, deu tudo que Neemias precisava, Jesus também já deixou o Espírito Santo para te ajudar. Jesus também já deixou ferramentas poderosas. Ele deixou uma unção sobre as suas mãos, que você colocasse sobre os enfermos e em nome de Jesus os curaria. Deixou uma unção que se você colocasse a mão sobre os endemoniados, você o expulsaria no nome de Jesus Cristo. Então há uma unção e há ferramentas que Deus já deixou sobre a sua vida. Basta você tomar posse e seguir a reconstrução daquilo que você precisa. Você que está aí na sua casa, gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você tiver um copo com água, pegue agora este copo com água. Este copo com água não faz milagre, essa água por si só não faz milagre. Mas nós cremos que através do poder do Espírito Santo,
através desta água, através da manifestação do poder dele, a sua vida será curada. A coragem vai entrar em você, a fé vai entrar em você, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se prepare aí, prepare o seu copo com água, porque Deus irá manifestar a glória do Senhor sobre você. Nós iremos começar aqui tocando louvor, e daqui a pouco nós iremos ungir esta água. Que você comece durante este louvor a colocar aí o que você precisa, o que você necessita. Se a sua fé se foi, se a sua esperança se foi, Deus está aqui para derramar esperança sobre você. Deus está aqui para derramar fé sobre você. Em nome de Jesus, comece a louvar a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.